Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Tudo bem por aí? Olha, quero te chamar para se inscrever no nosso canal e também seguir a gente nas redes sociais. Vamos lá para o Pantanal juntinho? Olha, tá chegando aí o período de estiagem em Mato Grosso. E aí nós temos que ficar atentos com a questão das queimadas. E lá no Pantanal o pessoal não tem sossego. Quando tem muita chuva, tem também uma situação. Quando tem a estiagem, também tem outra situação. E aí nós precisamos muito desses pantaneiros lá. E essa questão de precisar deles está sendo debatida, na verdade, será mais debatida na Assembleia Legislativa, que é a questão de pagamento dos serviços ambientais dos pantaneiros. Como que é isso, Grace? Nós vamos entender agora um pouquinho com o presidente do Sindicato Rural de Poconé, o Ricardo Arruda, que está aqui. Ele é pantaneiro também, ele vai explicar para a gente como que é. Tudo bem, Ricardo? Olá, Grace, tudo bem? Graças a Deus. Obrigado pelo convite, né? A gente está aqui debatendo, conversando um pouco sobre o nosso Pantanal. Ricardo, você é pantaneiro mesmo? Eu posso dizer que eu falo que eu sou uma mistura, eu sou cuiabano, de nascimento de Tiapicruz, né? Mas sou neto, bisneto e filho de poconiano. E por lá de mãe, sou neto de Papa Banana, de Livramentense, né? Então, Papa Banana. De Nossa Senhora do Livramento. Então, dizer aí que eu tô entre a bocaiúva e a banana, né? Assim, e gosto muito de manga. Então, sou cuiabano com muito orgulho e me considero sim um pantaneiro. Temos propriedade no Pantanal, já a 4ª geração de pecuária dentro do município de Poconé, dentro do bioma Pantanal. Ricardo, ter propriedade dentro do Pantanal é um privilégio, mas ao mesmo tempo é uma dor de cabeça, né? É um desafio, eu digo, nos dias de hoje. Veja só, Mato Grosso hoje é o maior rebanho bovino do país, né? Quiçá até do mundo. E toda essa pecuária pujante do estado de Mato Grosso, ela teve início no Pantanal. O Pantanal ele é colonizado pelo homem, pelo pantaneiro, há mais de 300 anos. E o bovino pantaneiro está lá, o homem pantaneiro está lá, o cavalo pantaneiro está lá. Esse pantaneiro, esse homem pantaneiro, não só ele foi importante pela ocupação, pela geração de dividendos, né, de receita com a atividade pecuária, mas também ele garantiu a conquista e a permanência desse território para o estado do Mato Grosso, para a federação. Nós estamos em faixa de fronteira. Então essa ocupação do Pantanal foi e é muito importante. Com o passar dos anos, né, com a evolução da pecuária, com a evolução, a conquista do cerrado, né, a gente aqui no estado sabe muito bem como é que isso se deu e se dá até hoje, né, advento da agricultura, enfim, as terras do Pantanal, o rebanho no Pantanal foi migrando, né, para essas terras do cerrado, depois a Amazônia. E caiu em desuso, caiu em ociosidade a pecuária pantaneira. Então hoje a realidade é diferente. Aquilo que era muito importante no passado, hoje de certa forma para o cenário da pecuária mato-grossense é irrelevante. A gente costuma dizer que a pecuária pantaneira para a pecuária do estado, ela é insignificativa praticamente. Mas a pecuária pantaneira para o bioma Pantanal, ela é de suma importância. Você tem aí uma média de quantas cabeças de gado nós temos aí no Pantanal? Eu não tenho de falar em números absolutos, mas para que você, um parâmetro em porcentagem, por exemplo, 80% do rebanho dos municípios da planície, da BAP, né, que é a Bacia do Alto Paraguai, então são os municípios do estado do Mato Grosso, né, que compõem, né, o bioma Pantanal, chamado bioma Pantanal. 80% do rebanho desses municípios encontra-se em 20% da área, tá? Então, somente 20% da área encontra-se fora do Pantanal, deixando claro. Então, somente 20% do rebanho desses municípios encontram-se dentro da planície alagável. Então, houve essa migração muito forte, né, desse rebanho para fora do Pantanal. Essa percepção da importância da pecuária no Pantanal para o bem do bioma precisa ser discutida e vocês estão articulando aí para esse debate, inclusive tem aí a previsão de ser discutido isso junto com os deputados, para que haja aí uma compensação financeira, seria isso? Isso. Na verdade, o que se está em discussão agora é o chamado PSA, né, que é o pagamento por serviços ambientais.
A gente sabe que existe uma lei federal já, né, que reza sobre essa pauta. Existe uma lei estadual já também de 2025, já aprovada, e o que se está em discussão agora é um PL que foi criado para o pagamento de serviços ambientais específico para o Pantanal. E a gente busca evoluir, amadurecer essa ideia, inclusive já com a proposição da criação de uma Câmara Setorial dentro da Assembleia para discussão mais aprofundada sobre esse tema, né? Para a gente pegar um dado do que é serviço ambiental executado pelo produtor rural, pelos proprietários rurais. Cerca de 85% do bioma Pantanal é preservado. E 95% das áreas do bioma Pantanal são propriedades particulares. Então, só por aí a gente vê o peso e a importância do proprietário rural, do produtor rural, no que diz respeito à preservação ambiental. Mas aí como seria essa compensação financeira? Em dinheiro mesmo? Sim. Quem que pagaria? Exato. Né? Na verdade, isso tudo vai ser discutido, né, no formato da lei, na formatação da lei. Mas a ideia ela é assim, pagamento financeiro, né? Pode ser por compensação, né? Pode ser por incentivos fiscais, às vezes, né? Existem várias formas para que seja feito esse pagamento. Quem paga por isso, né? Também está sendo discutido, mas o próprio governo, né? Ou um ente privado, por exemplo. A gente tem arrecadações de multas, mesmo ambientais, né? Estava comentando agora há pouco, eu mesmo fui comprar uma passagem aérea. Você, quando vai comprar uma passagem aérea lá, você tem a opção lá de reduzir ou compensar a emissão de carbono, né? Então, são várias formas, né, que podem ser feitos, que é feito esse pagamento por esses serviços ambientais. E também existem várias formas, vários indicadores para que se possa mensurar esse serviço ambiental efetivamente. Então, de novo, tudo isso que será, né, objeto de discussão quando da aprovação ou não desse PL, né? E a gente pretende participar ativamente, né, propor ativamente como sindicato rural, como Federação da Agricultura do Estado do Mato Grosso, a nossa FAMATO, né, como a Crimate, Associação dos Criadores. Então, a gente como produtor quer participar dessa discussão. Precisamos participar porque entendemos que somos um ente uma parte muito representativa nesse processo de preservação do bioma Pantanal, do bioma Cerrado, do bioma Amazônico, enfim, dessa riqueza ambiental que é o estado do Mato Grosso. Como que fica a vida de vocês no momento de estiagem aqui em Mato Grosso, lá nas propriedades? Então, o Pantanal, por incrível que pareça, essa é a época da estiagem no Pantanal para as pastagens, é a época de mais abundância. Porque aquelas pastagens que ficam submersas pela água, quando a gente chama agora na vazante, né, quando elas começam a vazar, a água começa a baixar, essas pastagens elas começam a ficar disponíveis para o gado. E com uma qualidade, né, muitas vezes satisfatória, porque ela tem ainda a umidade no solo, tem uma umidade no ambiente, né? Isso, diferente do que acontece, por exemplo, no que a gente chama do firme, né, que seria no cerrado. Né? Então agora no cerrado seca tudo mesmo, né? Seca, vai baixando a umidade, vai baixando a qualidade das pastagens, vai ficando muito ruim. Então até a gente usa o termo, quando a gente fala em pecuária, de descer o gado para o Pantanal essa época. Ao contrário, quando começa a chegar as águas, a gente sobe o gado para essa parte firme, né? O que acontece é que, como eu já disse aqui, hoje em dia, muito pouco do rebanho pantaneiro, ou bovino, aliás, ele desce de fato para o Pantanal. Então a gente tem um sem número aí de propriedades, infelizmente, abandonadas, tá? Outras tantas, eu costumo dizer, ociosas, então você ainda tem ali um proprietário que mantém um funcionário, que mantém uma estrutura na fazenda, né? Mas muito aquém do desejável. Então a gente precisa, de forma racional, né, de forma extensiva, aliás, que a pecuária no Pantanal é feita de forma extensiva, regulamentada por lei, inclusive estadual, né? A gente não pode exercer atividades intensivas de pecuária, de exploração no Pantanal,
dar um exemplo do que é uma atividade intensiva, um confinamento, por exemplo, de gado. Isso não é permitido no Pantanal. Colocar o boi lá num... Né? Então a gente, para ter um parâmetro, a gente costuma trabalhar no firme, né, como eu falo, no cerrado, a gente busca aumentar a lotação de cabeças ou de unidades animais por hectare. 1,5, 2, 3, dependendo quanto mais intensivo for o seu processo. No Pantanal é o contrário, a gente tem 3, 4, 5 hectares por animal, entende? Então, a presença do animal, isso estou me referindo ao bovino, no bioma, nas pastagens, ele é de forma que não impacta diretamente ou impacta de forma intensiva, por assim dizer, aquela característica do ambiente. E ele convive ali com os outros, né, animais selvagens, né, que fazem parte do bioma. Agora sim, Ricardo, quando você está explicando isso aí para mim, me veio na cabeça assim, cara, a legislação ambiental ela já é bastante rigorosa com quem produz, né, tem inúmeras coisas, até um cosmético simples que você vai fazer, tem toda umas regras que você tem que seguir para a vigilância sanitária vir ou aprovar seu produto. Exato. Para vocês criarem esses animais nessas propriedades que ficam no Pantanal, que é uma coisa histórica, não foi uma coisa planejada, foi o que aconteceu no Mato Grosso, eu imagino o que vocês têm que seguir à risca para não ser multado, para não cometer crime ambiental, para não... É isso mesmo? Mais rígido do que todos? Assim, a gente tem... A legislação brasileira, por si só, ela é uma legislação... Eu não vou usar o termo rígido, mas ela ela é bem restritiva do ponto de vista ambiental, tá? Que é o nosso Código Florestal Brasileiro. E aí, o Pantanal, especificamente, como ele é uma área de uso restrito por ser uma área úmida, né? Então, ele carece de uma regulamentação própria. E isso, os estados que são responsáveis. Então, aqui no estado do Mato Grosso, a gente tinha uma legislação de 2008, tá? Que ficou todo esse tempo, até os incêndios de 2020. Os incêndios florestais de 2020 no Pantanal, ela ficou aguardando regulamentação. E aí, todo mundo sabe o que aconteceu em 2020. E aí, essa discussão ganhou força, né? Porque como é que você tem uma legislação que era mais restritiva ainda que o próprio Código Florestal, né? E que estava carente de regulamentação por 12, 13 anos aí. Então, a gente conseguiu, aquela ocasião, com muita discussão, com a participação da Assembleia Legislativa, né? Regulamentar aquilo que a gente esperava há muito tempo, que era limpeza de pastagem. Veja, você tem uma pastagem no Pantanal que tradicionalmente é formada por campos nativos, tá? Por quê? Porque até a substituição de gramíneas no Pantanal, ela carece e ela tem uma regulamentação própria. O que se faz no Cerrado, o que se faz na Amazônia, nos outros biomas. Então, às vezes o produtor ele abre uma área, né? E aí põe lá uma pastagem exótica para a criação do gado. Essa pastagem ela produz muito mais que uma pastagem nativa, né? Então você consegue, aquilo que a gente já falou, colocar muito mais gado, muito mais animais numa menor área. Essa substituição no Pantanal, ela é muito mais restritiva, até porque por questão ambiental também, porque não são todas as pastagens que são aptas para as áreas úmidas, tá? Então tem essa questão também. Mas lá depois dos incêndios de 2020, a gente conseguiu uma regulamentação primeiro para limpeza das pastagens nativas. Então agora pode limpar. Pode. Carece de projeto, um projeto que é oneroso ao produtor e de difícil execução, mas pode. Tá? Não pode limpar tudo também, tá? Tem as suas restrições. Vou usar termos aqui que estão na lei. Por exemplo, cordilheira. Que são cordilheiras? São recortes, né, matas altas, né, que o produtor não pode limpar, não pode derrubar no Pantanal. Campo de Murundu. Murundu são pequenos áreas um pouco mais levantadas também, que o entendimento é que essas áreas elas servem como que
freio para a água, né? Então também não pode ser desfeito esses murundus, né? Os corredores ecológicos também, né? Então a gente tem lá a própria, no site da SEMA, enfim, com as imagens, né, de satélite, você consegue determinar ali onde é que são os corredores ecológicos. Também não pode ser limpos, né? Enfim, além de APP, né, área de reserva legal, que já está previsto lá na legislação. Então tem uma série de especificidades que tem na legislação do Pantanal, diferente das legislações do Cerrado, da Amazônia, enfim. E para a substituição de gramínea, que lá em 2008 a legislação já falava que seria possível, ficou adormecido um pouquinho mais. Veio sair agora, se não me engano, ano passado, ano atrasado, que saiu, né, o termo de referência, a autorização de como fazer. Também de forma muito onerosa para o produtor e de muito difícil aplicação. A gente espera, né, a gente tem acompanhado e vendo como é que vai ser a aplicação dessa legislação. Porque o entendimento nosso é o seguinte: a gente esperou todo esse tempo por essa lei, houve uma discussão, a lei foi, inclusive, teve um questionamento jurídico sobre a legislação, né, e ficou parado mais um tempo, mas se evoluiu, saiu o termo de referência, saiu a possibilidade de fazer limpeza, substituição de gramínea, amém. Agora vamos ver a aplicação disso. Porque do que adianta a lei se a gente não consegue implementá-la? Só, né, ali no escrito. Na prática acaba engessando um pouco mais. Então a gente precisa entender qual é a função do Pantanal, qual é a função do homem pantaneiro, qual é a função do produtor rural, do proprietário rural lá no bioma. Ora, se a gente é proibido ou impedido ou dificultam o tanto que dificultam aqui a nossa produção, ok, então a gente preserva, a gente mantém. Como eu disse aqui, 85% do bioma é preservado, 95% em áreas, propriedades particulares. Então, vamos discutir então o pagamento de serviços ambientais. Porque acaba que vocês são os guardiãos ali, né? Exatamente. Esse termo a gente gosta e usa muito. Nós somos guardiões do Pantanal. Existe um número do Corpo de Bombeiros do Estado do Mato Grosso, o relatório foi apresentado o ano passado na Assembleia Legislativa. A incidência de focos de incêndio, onde não há a presença do produtor, é cerca de 7 vezes maior onde há a presença do produtor rural. Porque o produtor, primeiro, o produtor não é interessado em queimar a sua área, em queimar o seu imóvel, em queimar as suas benfeitorias, cercas, pastagens, entende? Então, muitas vezes aquela visão de vilão, ela tem que ser entendida como guardião, de fato. Mas o primeiro combate é sempre feito pelo produtor. E aí, com máquinas, ainda que poucas que ele tem, mas com os funcionários, né, com apoio logístico, acomodação, refeição, né, mesmo veículos para as forças, né, que lá estão. Então, a função do produtor rural como guardião, e aí eu extrapolo até o bioma, né? A gente está falando aqui do produtor rural como um todo, no Cerrado, na Amazônia, enfim. Existem produtores malvadões, né, vilões? Sim, existe, mas a gente não está defendendo esses. Existem incêndios criminosos? Sim, existem. Mas a gente não está falando desses. A gente está falando que a grande maioria dos incêndios florestais, né, eles começam, e eu falava isso lá em 2020, sim, pela ação do homem, mas não necessariamente do produtor. Mas elas só tomam uma proporção gigantesca, às vezes, pela ausência do homem. E aí a ausência do homem produtor, a ausência do homem muitas vezes Estado, né, e aí nas 3 esferas, né, a ausência do homem até, eu provoco, né, do ambientalista, né, do conservacionista, porque enquanto o bioma está lá preservado, está intacto e nada acontece, ok, é bonito de ver, mas quando se inicia um foco de incêndio, e muitas vezes até por causas naturais, raios, né, por exemplo, quem é que vai lá combater? Vocês.
né? Quando consegue. Quando a gente consegue, né? Logística ali. Quando tem logística, chegar. quando tem a frente. Então, muitas vezes você não consegue nem acessar aquele ponto de incêndio. E aí, quando você consegue, o caos, né, já está instalado, o estrago já é grande, né? E, infelizmente, a repercussão quase sempre é negativa e o pior, muitas das vezes, o produtor é o que é responsabilizado. Certo. Ricardo, então vamos lá. Em agosto, então, já tem uma data não, né? Para essa discussão lá na Câmara Temática, né, da Assembleia. Isso, foi proposta a criação, né, de uma Câmara Temática para discutir esse PL de pagamento de serviços ambientais específico ao Pantanal. Lembrando que já existe uma lei estadual, tá, que prevê o pagamento de serviços ambientais, mas não fala especificamente do Pantanal. Então, aqui quero até saudar o Dr. João, nosso deputado, que foi quem fez essa proposição, esse projeto de lei, tá? A gente tem que dar os louros, né, àqueles que cabem, né? Estão aí. Carlos Avalone também é um deputado que sempre luta pelo nosso Pantanal, né? Ele é do meio ambiente, lá da Comissão do Meio Ambiente da Assembleia. Então ele sempre entende muito os pantaneiros. E o interessante, Grace, que a gente fez, quando eu falo a gente, aí de novo, falando federação, falando associação, a gente fez um trabalho, e a própria Assembleia, né, na verdade até foi custeado pela Assembleia, com a Embrapa a Embrapa Pantanal, sediada em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Foi um projeto pioneiro chamado Fazendas Pantaneiras Sustentáveis. Esse projeto foi um programa desenvolvido pela Embrapa Pantanal que foi implementado pela primeira vez aqui no estado de Mato Grosso. E muito dos subsídios que a gente tem para a lei, e aí eu estou falando da lei do Pantanal, mas inclusive subsidiarão essa lei, essa discussão do pagamento de serviços ambientais, são fruto desse trabalho da Embrapa. Então não é nada por achar, por entender, existe um trabalho técnico e científico que norteará toda essa discussão, tá? Que foi feito pela Embrapa Pantanal, lá de Corumbá. Certo, então a gente vai acompanhar aí, Ricardo. Queria te agradecer pela sua presença aqui, por cuidar do nosso Pantanal junto com os nossos pantaneiros lá, que agora vai vir essa época um pouco mais tensa para a gente aqui de Mato Grosso, e não deve ser fácil você persistir com tanta resistência ali. Uma região, como você bem deixou claro, tem muita gente que abandona a propriedade, deixa só um funcionário e vai bater cabeça em outro lugar, né? Porque às vezes as coisas não andam. Então a gente torce aí para que essa conversa possa ser justa com vocês, para que vocês fiquem mais motivados a proteger o nosso Pantanal. Obrigada. Nós que agradecemos pelo espaço, né? Estamos sempre... O Pantanal é apaixonante para quem conhece, seja para visitar, né, seja para morar, seja para proteger, para combater o incêndio, enfim. É uma riqueza muito grande, né, de fauna, de flora, né, e a gente precisa preservar, de fato. Agora, dentro desse contexto, há de se preservar o homem, há de se preservar as tradições, há de se preservar a cultura e, sobretudo, a gente entende que a sustentabilidade ela é alicerçada em 3 pilares. Então, de nada adianta a sustentabilidade única e exclusivamente do ponto de vista ambiental, e isso Pantanal, nota 10, né? É o bioma mais preservado. Mas o homem nativo dali, né? Mas sem a parte social e sem a parte econômica, né? Então, nesse tripé, se só uma dos enfoques for seguido, todos os outros ficam desfavorecidos e aí, infelizmente, a sustentabilidade não acontece. Então, é nesse sentido que a gente quer sempre participar, dialogar, discutir, representando o homem pantaneiro, representando o produtor rural, ao qual você deu o título e a gente aceita e defende muito esse título, que é o verdadeiro guardião do Pantanal.
Certo. Obrigada, Ricardo. Vi que você ficou emocionado, eu também fiquei. Gente, olha, quero agradecer vocês pela audiência de vocês. Comenta aí o que vocês acham. Vamos acompanhar. Vamos trazer o deputado Dr. João aqui e o Avalone também futuramente para a gente tratar desse assunto e ver como que a gente pode auxiliar os nossos guardiãos lá no Pantanal, tá bom? Um abraço para vocês e até mais. Tchau.